Olá pessoal, professor Carlos Nascimento, língua portuguesa. Vamos trabalhar agora paráfrase e citação. Ok, um assunto bem interessante que vai ajudar bastante tanto alunos do nono ano como para vocês que vão brevemente prestar vestibular, ok? Na produção textual e na interpretação de texto, esse assunto é bem relevante, tá bom? Então, sem muita enrolação, vamos lá. O livro de vocês diz o seguinte, a página 15, a paráfrase e citação. Um texto raramente é construído sem que dialogue, ou seja, faça relação. Vamos marcando, tá bom, gente? Faça relação, para que vocês marquem, com outro texto. Por isso dizemos que, nele, a presença de diversos discursos. É como se um texto fosse comparado ao conhecimento, em que esse conhecimento é resultado de vários estudos. No caso de um texto, porém, chamamos esse diálogo de intertextualidade. O que é essa intertextualidade? É essa conversa, esse diálogo entre os diversos textos, entre os gêneros textuais ou a tipologia textual. Nesse sentido, a paráfrase, está marcada para vocês, é um dos tipos mais comuns de intertextualidade. Geralmente o que aparece bastante sobre intertextualidade é a paráfrase e a paródia, que vocês conhecem muito bem. Pois um texto é recriado, olha só, o conceito de intertextualidade. Pois um texto é recriado com suporte em outro, de maneira que a temática do texto base, seja preservada. A paráfrase é como uma citação indireta. Então, olha só, identificar paráfrase. O que é paráfrase? Ele está mostrando aqui para a gente que é essa recontagem. Tá ok? Às vezes você assistiu um filme e achou muito interessante e você quer convencer o seu colega a assistir esse filme, demonstrando para ele que o filme é maravilhoso, é super interessante. Para isso você vai fazer essa recontagem de algumas partes, para tentar convencer esse seu amigo para que ele possa assistir o filme. Essa sua recontagem se baseando no filme, e isso é a paráfrase, porque ele preserva a temática do texto base, ok? Essa temática é preservada, ou seja, é como se fosse uma citação indireta. Tudo bem? Então, olha aqui, ó, temos um breve conceito de citação. Olha, a citação é a menção, tá, ok? A citação é a menção em um texto de uma informação retirada de outro texto. Meu Deus, o que é isso, professor? Menção em um texto de uma informação retirada de outro texto. Como é que isso funciona? Toda vez quando você vai... um exemplo. Você está escrevendo texto e você cita a fala de um cientista, que você usa como exemplo a fala de um professor, a fala de qualquer outra pessoa, e isso é a citação. Você está citando essa, em seu texto, ou em sua fala, essa informação retirada ou usada por outra pessoa. E isso é a citação. Em geral, ela é usada para reforçar aquilo que se afirma, para contextualizar a temática estudada ou para servir de exemplo. Os dois tipos de citação são citação direta, marque isso aqui, importantíssimo para vocês, citação direta. O que é a citação direta? É a transcrição literal de um trecho. Transcrição literal, o que significa? Da maneira que está no livro, da obra que você leu, você vai transcrever. Da mesma maneira, você viu no jornal que o índice de analfabetismo é de 82%.
Na citação direta, por exemplo, você está passando o seu texto, você vai escrever também a mesma coisa. O jornal tal, né, afirma que o índice de analfabetismo é de 82%. Citação direta, você faz essa transcrição literal, ok? Em geral, ela é indicada pelo uso de aspas e pelo nome do autor. Toda vez você está escrevendo uma carta, ou sei lá, mandando um e-mail para algum amigo lá, e pega ou usa uma frase, usa um termo de algum autor famoso. Então vai colocar nos status, nos seus status. O dia é belo, o dia é maravilhoso, o dia é formoso. Colocou entre aspas, as pessoas vão saber que essa é a fala de alguém. Aí embaixo tem algumas pessoas que identificam o nome do autor, ou então coloca segundo alguém, né? Segundo alguém, aí você vai discorrendo. Então vai entender que a fala é dessa pessoa. Ok? E a citação direta? Vou estar na frente aqui. Citação direta é a reprodução das ideias de um texto. Ou seja, o que é a citação indireta? Tá? Você usa esse recurso da paráfrase, você faz essa recontagem aqui. Com as mesmas palavras do autor, negativo. Senão ela seria uma citação direta. Quando você faz uso apenas das ideias, mas usando as suas próprias palavras, aí sim é uma citação indireta. Se, por exemplo, olha só, um jornal divulga aqui, a cidade de Paragominas não estão respeitando, a população não está respeitando isolamento social, ok? O jornal. Aí quando você pega essa ideia e transforma, de acordo com as suas próprias ideias, o que é que vai acontecer? Vai ficar uma citação direta. Digamos que ficaria assim, se fosse assim. O isolamento social não está sendo respeitado. Então, os moradores de Paragominas estão fazendo pouco caso da doença e, com isso, não respeitam o isolamento social. É a mesma coisa que o jornal supostamente falou, quando a cidade não respeita o isolamento social? Sim, daria no mesmo. Só que, olha só, eu não quis fazer uso, ou então, por exemplo, eu não lembrava de todas as palavras na sua ordem, de acordo com o que o jornal citou. Mas eu usei o mesmo tema, a mesma temática, as mesmas ideias, transformei e coloquei no meu texto. Aqui nós temos a citação direta ou paráfrase, que mesmo de uma maneira indireta também, muitas pessoas acabam fazendo isso, mesmo sem saber, mas acabam fazendo. Vocês forem prestar atenção, na minha casa tem a minha mãe, então, digamos assim, minha avó não tem muita instrução, não estuda muito. Mas se ela assistir um filme, se ela assistir uma novela, ela vai saber recontar. Tá? Vai saber no outro dia, até uma criança, mesmo com suas limitações, ela vai contar todos os detalhes do desenho, o que aconteceu na casa, como foi o seu dia. Isso é a paráfrase, ok? Vamos lá. Assim, olha só, atenção. A paráfrase, o que ela faz? Recria um texto, mantendo sua essência, porém, articulando por meio de outras palavras, que eu acabei de explicar. Não preciso, tá bom? Tentar colocar igualzinho. Então, quando ela visa esclarecer algo, estendendo uma explicação, é comum o uso de termos como isto é, olha só os termos para ajudar, quer dizer, ou seja, que busca explicar. Para parafrasear, é importante que se entenda bem o texto base, com o intuito de identificar as principais ideias. Como é feita uma reescrita, se o texto a ser parafraseado for mal compreendido, as informações podem ser transmitidas de modo errado. Olha só, eu já conversei com vocês que a paráfrase é um dos recursos mais eficazes na interpretação textual. Porque se você entender o texto, quando você faz essa recontagem, você recria com suas próprias palavras, aí você consegue cercar
todas as informações que o texto base está lhe fornecendo. Quando você vai para as questões, você consegue eliminar as questões absurdas e o melhor de tudo, a paráfrase não permite que você extrapole as ideias do texto. Tudo bem? Então aqui tem a leitura do texto. Olha, vamos ler só o título aqui. Astrônomos identificam estrela gêmea do Sol. Tá bom? Estrela gêmea do Sol. Aqui. Observe o título dessa notícia. Astrônomos identificam estrela gêmea do Sol. E poderia ser escrito assim. Estrela gêmea do Sol é identificada por astrônomos. Opa! Mudou o sentido, será? Mudou o sentido? Astrônomo identifica estrela gêmea do Sol. E se eu reescrever estrela gêmea do Sol é identificada por astrônomos. Apesar de mudar a ordem da frase, o que acontece? A estrutura da frase original foi mudada. A estrutura da frase original foi mudada. Porém, então olha só, já falando, se aparece um porém, essa segunda oração ela vai contrariar a primeira. Porém, a ideia expressa é a mesma. A estrutura, estruturalmente houve uma mudança. Tá bom? Astrônomos identificam a estrela gêmea do Sol. A estrela gêmea do Sol é identificada. Tá bom? Mudou da voz passiva para voz ativa para voz passiva. Tá ok? Até aí nenhuma confusão. Mas olha só, estruturalmente ela foi mudada. Agora, com relação à ideia ou ao sentido, é a mesma. Então, houve mudança de ênfase. Houve essa mudança de ênfase. No título original, astrônomos eram o sujeito. Enquanto na paráfrase, eles viraram agente da passiva. Acabei de falar para vocês, aqui era o sujeito. Tá bom? Sujeito agente e aqui sujeito paciente. Astrônomo identificado, estrela gêmea do Sol é identificada por eles. Ó. Estrela gêmea sofre ação. Tá bom? E aqui eles são sujeito agente. Ó. Eles viraram agente da passiva, levando maior destaque para a estrela gêmea do Sol. O sujeito paciente. Ó, esse tipo de escrita seria uma mudança estrutural da oração. Além disso, é possível parafrasear substituindo somente os termos da oração sem mexer em sua estrutura. Na substituição lexical, as palavras do texto parafraseado são trocadas por sinônimos ou por palavras próximas ao campo semântico de determinado contexto. Por exemplo, em vez de astrônomos, pode-se usar uranógrafos, nossa, uma palavra até um pouco estranha, ou no lugar de identificam, pode-se usar detectam. Então, olha só, não é difícil, tá bom? Eu parafrasear, ou seja, eu preciso também ter um vocabulário bem amplo, bem vasto, para eu poder buscar outras palavras, sinônimos que se identificam, tá bom? Se eu coloco assim, tem a palavra passageira e efêmera, né? São as mesmas palavras, as mesmas coisas, na verdade, tem o mesmo significado, só que palavras diferentes. Tudo bem? E a paráfrase não é aquele, quero falar difícil, não. Às vezes, você usa ela como recurso para deixar o texto mais claro e mais objetivo. É que vamos identificar agora. Ao fazer uma paráfrase, é importante tornar mais claro e objetivo o que está escrito no texto básico. Portanto, como já foi dito, é necessário compreender o texto original muito bem. Ou seja, preciso conhecer esse texto original, tá bom? Muito bem, para eu poder, logicamente, fazer essa reescrita. É um resumo? Não estamos falando de resumo. É uma resenha? Não é isso. Tentando reescrever com as minhas próprias palavras, de maneira a torná-lo mais claro e objetivo. Ou seja, se você pega um texto de difícil compreensão, com palavras um pouco rebuscadas, digamos assim, as palavras desse texto, elas não são tão conhecidas, digamos assim, para um público infantil.
tá ok? Mas você precisa contar, você precisa passar informação para um público infantil, ou então para um público que não tem tanta instrução, tá bom? O que é que você vai fazer? Tentar parafrasear, né, tornando ele mais claro, para que as pessoas possam entender as informações do texto. Quando você faz essa paráfrase, você acaba deixando mais claro, né, e acaba fazendo com que o seu público entenda. Então, por isso que é tão importante o uso da paráfrase. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Ok? Na nossa aula via Zoom, eu vou discutir mais um pouco e tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Beleza? Até a próxima, pessoal.